Bom dia a todos. Bom dia. Sejam todos bem-vindos, os encarnados, desencarnados. Agradeço a presença de todos aí. Hoje o tema da palestra será esquecimento do passado e resignação. Eu vou tentar passar uma palavra amiga para vocês, uma reflexão que, se Deus quiser, vocês saem daqui melhores do que vocês entraram aqui na coluna. Portanto, primeiramente vamos fecharmos os olhos, pensamentos elevados, aquela energia positiva, coração em paz, para que nós possamos seguir com nossa palestra. Coração tranquilo, puro. Vamos voltando para que nós possamos prosseguir nessa linda palestra, essas palavras amigas, nesse presente que eu tenho para vocês aqui. Vamos lá. Primeira instrução que eu tenho a passar para vocês, a título de conhecimento e a título de utilidade. O Allan Kardec, ele casou-se em 6 de fevereiro de 1832 com a senhora Anne Gabrielle Boudet. Então guarde bem essa data, porque ela vai cair naquele programa que tem na televisão para ganhar R$1 milhão. Então guarde bem essa data. Quem assiste televisão sabe muito bem daquilo que eu estou falando. Presente de ouro para ganhar R$1 milhão. Então vamos lá. O que é a resignação? O que significa esse verbo resignar? Nada mais é do que nós nos acalmarmos, nós nos conformarmos com um problema que nós temos na vida. Não é ficar lamentando a sorte, é justamente submetermos sem revolta, nós acatarmos certas situações na vida, embora que não seja do nosso agrado, sem revolta, sem ódio, sem fazer o mal ao próximo. Nós temos 3 tipos de dores. A dor expiação. O que é a expiação? Nada mais é do que uma pena que nós estamos submetidos por erros do passado. Nada mais é do que a lei da causa e efeito. Se, por exemplo, em vidas passadas, uma pessoa atropelou alguém, esse alguém, por exemplo, perdeu uma perna, pode ser que numa vida futura, essa pessoa que atropelou alguém, ela tenha uma perna amputada ou venha com algum problema físico em sua perna. Essa é uma dor expiação. A dor evolução. A dor evolução nada mais é do que situações que nós passamos no dia a dia, nas nossas vidas, para que nós evoluamos como espírito. Por exemplo, nossa família, o nosso trabalho, aquele chefe chato, da nossa família voltando, a sogra, o sogro, a pessoa que você não tem muita afinidade na família. Esse seria a dor evolução. E a dor auxílio. A dor auxílio nada mais é do que no sentido corretivo. Por exemplo, a pessoa que cometeu eventualmente algum erro em vidas passadas, ela reencarna para purgar essa dívida que ela teve em vidas passadas. Nada mais é do que um presente e não algo ruim para a pessoa. Continuando nossa palestra, a resignação é uma conquista do espírito que vence suas paixões e atinge a maturidade. Ele consegue manter a alegria e o otimismo mesmo em condições adversas.
Vamos pensar no seguinte situação. Todos nós temos situações adversas na nossa vida, no nosso dia a dia. O que nós temos? Nós temos duas opções. Primeira opção é nós ficarmos revoltados, chutar o cachorro, brigar com a família, brigar com a esposa, fazer o mal ao próximo. Esse não é o melhor caminho. A segunda alternativa, sim, essa é a melhor alternativa. Qual seja? Um sinal de força e aceitação natural diante de uma adversidade. Ou seja, nós temos que nos adaptarmos às adversidades com fé, com esperança de que lá no final tudo vai dar certo, em especial fazendo bem ao próximo. Seguindo em frente, meus irmãos, nós temos o maior exemplo de resignação da face da terra foi Jesus Cristo. O que ele fez e deixou de legado para nós? Ele foi crucificado, morto, e mesmo assim ele nunca nos abandonou. A crucificação dele nada mais é do que uma atitude, uma palavra de amor para nós. E ele sempre deixou consignado que confiem em mim, apesar das atribulações, eu não vos abandonarei. Grave bem isso. Jesus Cristo é o maior exemplo de resignação. Apesar das dificuldades, apesar das atrocidades que fizeram com ele, ele nunca nos abandonou. O segundo exemplo, Chico Xavier. Chico Xavier, ele também nos deixou um legado. Ninguém pode voltar atrás e fazer um novo começo, mas qualquer um pode recomeçar e fazer um novo fim. Para quem já viu o filme do Chico, ele, quando criança, ele tinha uma madrasta, a madrasta batia nele, e nem por isso ele deixou de fazer as boas obras que ele fez. No final da vida dele, ele também ficou cego, e nem por isso ele deixou de fazer as psicografias, transcrever as boas palavras para nós, deixar os bons exemplos, as boas maneiras com que nós procedemos nas nossas vidas. Terceiro exemplo também, o meu mesmo exemplo. Eu estou com um problema pessoal na construção da minha casa. Eu planejei fazer a casa durante a minha vida inteira. Eu estou com 43 anos. Acreditei que chegou o dia de fazer a casa própria. Comecei o procedimento e semana retrasada surgiu a oportunidade que o dinheiro do financiamento, por um motivo, não iria sair. Eu confesso a vocês que fiquei extremamente chateado, chorei, porque eu sou humano, estou aqui nesse plano material, sou um ser imperfeito buscando a evolução, mas nem por isso eu maltratei minha esposa, eu briguei no trânsito, eu fiz mal para alguém. O que eu procurei fazer? Respirar fundo e ver alternativas para a solução do problema. É isso que nós temos que fazer no nosso dia a dia. Não adianta nós estarmos diante do problema e nós ficarmos sentados esperando vir a solução. Esse não é o caminho. Não é ficarmos acomodados. Nós temos que procurar a solução. Primeiramente, tendo Jesus Cristo, orando bastante, procurando uma solução amiga, conversando com pessoas próximas que nos queiram bem, para que nós possamos resolver a solução. Prosseguindo a nossa palestra, Evangelho segundo o Espiritismo, para quem nunca leu esse livro, psicografado pelo Chico Xavier, são passagens bíblicas que a espiritualidade, de forma didática, passa para ele o que nós temos que fazer. Na parte, capítulo 5,
Bem-aventurados os aflitos, porque serão consolados. Qual que é a mensagem? Qual que é o presente que o Chico Xavier nos passou? Eu vou ler para vocês aqui um trecho. Bem-aventurados os pobres por espírito, porque deles é o reino de Deus. Bem-aventurados os que choram, porque serão consolados. Bem-aventurados os mansos, porque possuirão a terra. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque serão saciados. Bem-aventurados os misericordiosos, porque alcançarão a misericórdia. Bem-aventurados os puros de coração, porque verão Deus. Bem-aventurados os defensores da paz, porque serão chamados filhos de Deus. Bem-aventurados os que são perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados sereis quando vos caluniarem, quando vos perseguirem e disserem falsamente todo mal contra vós por causa de mim. Alegrai-vos e exaltai, porque será grande a vossa recompensa nos céus, pois assim perseguiram os profetas que vieram antes de nós. Nosso Senhor Jesus Cristo não deixa ninguém desamparado. Nós temos o Sermão da Montanha. O Sermão da Montanha nada mais é do que o momento que Jesus Cristo subiu num monte. Está escrito no Evangelho de Lucas e Mateus. Ele passou todas as leis de Deus, as leis naturais, justamente para os dois discípulos mais preparados em termos espirituais, para que essa mensagem fosse disseminada na face da terra. Uma das passagens também, Jesus Cristo nos passou e disse o seguinte: vós sois o sal da terra e vós sois a luz do mundo. O que ele quis nos passar? O sal nada mais é do que um tempero. Às vezes, quando nós comemos certos tipos de comida, é gostoso comer sal, fica mais agradável, você fica com o paladar melhor. Isso que nós temos que fazer na sociedade em que vivemos, sermos o sal, ou seja, ajudar alguém, ser uma pessoa amável, agradável, praticar o bem. Em mesma situação, vós sois a luz do mundo. Ajudar alguém sem pré-julgamentos, sem olhar a quem, enfim. Prosseguindo, meus irmãos, tem uma outra passagem aqui também, no Evangelho, ainda no Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 9. Bem-aventurados aqueles que são brandos e pacíficos, a resignação e o consentimento do coração. Sempre diante de um problema na nossa vida, seja o problema que for, nós temos que nós temos que encarar o problema com o coração, com a nossa consciência. Por quê? Quando nós desencarnarmos, quem que vai nos receber lá do outro lado? A nossa consciência. Tudo que nós fizermos aqui na face dessa terra, a consciência lá, ela vai nos receber. E nós temos que fazer aí um pensamento retroativo para ver o que a gente pode melhorar, o que a gente pode fazer o bem. Eu, como advogado do dia a dia, eu atuo na parte civil. E se, por exemplo, eu tivesse diante de um caso, um cliente devendo R$100, aparecesse a oportunidade de ele pagar R$10, quitar a dívida, na hora eu falaria para o cliente quitar essa dívida. O mesmo é no plano espiritual. Por quê? Nós muitas vezes reclamamos que estamos diante de certos problemas, mas saibam, meus irmãos, a dívida que nós temos é bem menor da realmente devida. Sempre, isso sem dúvida nenhuma, sempre vem com desconto. Prosseguindo, agora mudando para o Livro dos Espíritos. Livro
dos Espíritos, também psicografado pelo nosso Allan Kardec. São várias perguntas que o Allan Kardec faz e a espiritualidade responde todas as dúvidas possíveis e imagináveis do campo espiritual. É um livro grande, tem em torno aí de mais ou menos umas 1000 perguntas, e quem quiser ler, é uma boa oportunidade para a evolução espiritual. Questão 924, Allan Kardec pergunta para a espiritualidade: existem males que não dependem da maneira de agir e que ferem o homem mais justo? Não há algum meio de se preservar deles? A resposta: o atingido deve resignar-se e sofrer sem queixas, se deseja progredir. Entretanto, encontra sempre uma consolação na sua própria consciência, que lhe dá esperança de um futuro melhor, quando ele faz o necessário para obtê-lo. Qual que é o presente que ele está nos dando aqui? As dores, os problemas, as adversidades da vida podem atingir pessoas boas, pessoas más, indistintamente. Ocorre que nós temos que enfrentar os problemas justamente com o coração, com a consciência de que lá na frente tudo vai dar certo e Deus nunca nos desampara. Os nossos problemas na vida, eles não são eternos. Não tem nenhum problema que vá durar a vida inteira. Tenho certeza, se você orar com fé, acreditar que essa adversidade da sua vida vai se resolver, e ela vai. Tenho certeza disso. Lembrando que Deus está acima de tudo e de todas as coisas. Questão 982 diz o seguinte também, ainda no Livro dos Espíritos: é necessário fazer profissão de fé no Espiritismo e crer nas manifestações para assegurar nossa sorte na futura? Resposta da espiritualidade: se assim fosse, todos os que não creem ou não puderam esclarecer-se seriam deserdados, o que é absurdo. É o bem que assegura a sorte no futuro. Ora, o bem é sempre o bem, qualquer que seja a via pela qual se conduz. Qual que é a mensagem que foi nos dada? Independente se você acredita no Espiritismo, na doutrina espírita, se você é ateu, se você é católico, se você é evangélico, pouco importa. Nós temos uma lei única na face dessa terra, que é a lei natural do bem. Se você encarar o problema com positividade, com fé, eu garanto que esse problema na sua vida, essa adversidade será resolvida. A questão 944, só dando uma palhinha a respeito do suicídio. Isso aí seria objeto de uma palestra ou mais até. O homem tem o direito de dispor da sua própria vida? A resposta: não, somente Deus tem esse direito. O suicídio é uma transgressão dessa lei. Nosso maior presente é a vida que temos. O suicida, ao tirar a própria vida, ele quebra o plano encarnatório e há um dano enorme do perispírito dele. Tem suicidas que sofrem enormemente lá no plano espiritual, tanto que para refazer o perispírito demora aproximadamente 100 anos. O que falta no suicida? Justamente a resignação, entender melhor o problema, enfrentar melhor o problema, ter fé em Deus, sabedoria, prudência, para que aquele problema que a pessoa está enfrentando certamente vai se resolver. Questão 976A, também do Livro dos Espíritos: concebe-se isso de parte dos espíritos estranhos ou indiferentes, mas a visão das dores e dos sofrimentos dos que lhes foram caros na terra não lhes perturba a felicidade? A resposta: sabem que os vossos sofrimentos são úteis para o vosso adiantamento, desde que suporteis com resignação. Às vezes o problema que você está enfrentando, a adversidade na vida, está sendo um presente para você evoluir como espírito, você aprender a ter paciência, aprender que nem todo ser humano é igual a você, que tudo na vida tem o seu tempo, e por aí vai.
Estamos caminhando para o fim da palestra. Em resumo, sofrimento, quando bem compreendido e aceito, traz a paz e a felicidade. Toda dor e sofrimento nos traz um aprendizado. Aquilo que eu falei no começo da palestra, não há mal eterno. Se você encarar o problema com fé, com positividade, acreditando na sabedoria do nosso Senhor Jesus Cristo, na espiritualidade superior, eu tenho certeza que esse problema, uma hora ou outra, vai ser resolvido. Lógico, no tempo do nosso Senhor Jesus Cristo. Às vezes nós queremos que as coisas se resolvam no nosso tempo. Nós planejamos certas coisas na vida. Corre que o nosso plano encarnatório é diferente do nosso sentimento. Agora, meus irmãos, eu vou fazer um exercício com vocês. Eu quero que todos fechem os olhos e vocês pensem naquela adversidade que vocês têm enfrentado nos últimos dias, na última semana. Não pensem no problema, pensem na solução dessa adversidade. Aquela adversidade que te fez ficar triste, não foi aquilo que você esperava. Você deve ter perguntado, assim como eu já perguntei: ora, por que isso está acontecendo comigo? Onde está Deus? Mas não perca a fé, meu irmão. Pense agora nessa adversidade como sendo uma linha, e essa linha contendo um nó, e esse nó sendo desatado, e essa adversidade passando e sendo resolvido o problema, seja o problema que for. Eu garanto para vocês que nos próximos dias, com fé, acreditando na espiritualidade superior, do Deus maior, do Deus que é impossível, essa adversidade vai passar e vai ser resolvida. Eu posso garantir isso para vocês. Vamos abrindo nossos olhos, vamos voltando. Tenho só mais duas questões para passar para vocês. De tudo isso que eu falei, qual que é a mensagem que eu tenho que passar para vocês refletirem, para vocês voltarem para casa com o coração mais tranquilo, mais leve, mais sereno? Nós, seres humanos, nós estamos nesse mundo material, nós não temos controle das nossas vidas, nós não temos controle dos nossos problemas, mas nós temos condições de enfrentar as adversidades dessa maneira, dessa segunda opção que eu mencionei para vocês. Não ficar acomodados, e sim procurando soluções, orando, que é uma ferramenta importantíssima para isso. E não percam a fé, porque o nosso Senhor Jesus Cristo, Deus maior, ele escreve certo por linhas tortas. Ele não os abandona, jamais. Você pode ter certeza disso. Não perca a fé. Quero terminar a palestra com uma música que tem bastante a ver com aquilo que eu passei para vocês. Eu espero que vocês tenham gostado da palestra, que saiam daqui com o coração mais tranquilo, com consciência mais tranquila, e não percam a fé. É isso que eu tenho que passar para vocês.